Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo, apesar da pandemia estar aí ainda nos preocupando. Aliás, hoje 17 de março de 2021, estamos a completar um ano. Há exato um ano era baixado, então, eu prefiro usar outro termo, baixar é meio esquisito, é muito antigo, vamos modernizar. Era editado, então, o decreto em vários estados, inclusive aqui no nosso, editado pelo governador Gladys Cameli, do PP, declarando, então, a pandemia, estado de emergência, estado de calamidade. De lá para cá, muita coisa aconteceu, digo. E se você voltar ao tempo, no túnel do tempo, e assistir ao programa que eu fiz há exato um ano, você vai ver que eu fiz uma previsão que era óbvio, né? Também não inventei nada. Fui nada além da imaginação. Que logo, logo nós teríamos, de norte a sul do Brasil, novos ricaços, novos milionários, novos carros importados comprados com dinheiro público da pandemia, novos apartamentos, passagens e bagagens. Tudo isso aconteceu e continua acontecendo. O Brasil é assim mesmo. O Brasil é, por natureza, um país corrupto e quer institucionalizar a corrupção. Quando alguém é absolvido, olha, na verdade não foi bem absolvido, tem 4 condenações anuladas porque tinha que ser um juiz da onde? Tinha que ser um juiz de Brasília e não um juiz do Paraná. Esse país dificilmente vai encontrar o seu caminho. Muito difícil. Não sei o que vai acontecer, alguma coisa precisa acontecer, não dá mais para continuar como está. Essa história de dizer, vamos deixar como está para ver como fica, não cola mais. Não cola mais. No início, mercantilizaram a doença que os chineses inventaram e exportaram para o mundo inteiro, essa é a verdade. Ninguém se deu melhor nessa pandemia do que os chineses. O mundo inteiro, os países que têm economia consolidada, como a Alemanha, os Estados Unidos, fecharam o ano de 2020 no vermelho, mas a China cresceu e muito, algo em torno de 10% a 11%. Ninguém se deu melhor na crise do que a China. Sabe aquela história, o negócio da China? A pandemia continua a ser o negócio da China. Eles se deram muito bem, obrigado. E é isso. Depois de mercantilizar a doença, agora politizaram. Os especialistas no assunto, eles dividem a opinião, mas há muitos, não é a maioria, porque a gente sabe por que não é a maioria, tem muita gente comprometida também, diz que se combate na primeira fase, e eu vou falar daqui a pouco, mais ou menos sobre isso, com o antiviral e na segunda com o anticoagulante. Pronto, feito isso, os efeitos serão mínimos, mas não fizeram isso, porque não era interessante, nem politicamente, nem do ponto de vista econômico. Não estão preocupados em salvar vidas. Se tivessem, só fala em lockdown, fecha aquilo, fecha a indústria, lacra o comércio, proíbe a prestação de serviço. E as mortes acontecem. O plano de São Paulo, do governador Dória, baseado na ciência e na saúde, segundo ele, mata um paulista a cada 7 minutos. Que plano é esse? Plano para matar? A prova está aí. Quase 200 mil mortos. Que plano é esse? Não funciona. Não funciona. Aglomeração, mais aglomeração, muito difícil. Mas alguns espertalhões se deram bem e continuam a se dar bem. Essa é a verdade. Ok? 11h16, eu começo o programa de hoje entrevistando o Dr. Moacir Carrion. Ele é gaúcho, de Porto Alegre? De Alegrete. De Alegrete. Mas já morou na Bahia há 10 anos e mora em Manaus há 18 anos. Há 18 anos. Então ele está há mais tempo longe do Rio Grande do Sul, sua terra natal. Sim. Porque já morou na Bahia e agora está morando no Amazonas. Ele é fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva, urgência e emergência e também em traumato-ortopedia. Traumato-ortopedia. Quase que não sai, mas saiu. Ele vem aqui ajudar a combater os efeitos
Covid-19. Recuperação, porque ela deixa muitos traumas, inclusive do ponto de vista físico, né? Exatamente. Então, é uma entrevista importante. Desde já eu quero a atenção de todos, peço a atenção de todos. Depois, no segundo bloco, eu converso com a Solange Lucas, representante da LBV. Você lembra da LBV? A Legião da Boa Vontade. Um assunto também importante. E no final do programa a gente conversa com o José Augusto, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco, o SERB. Augusto é contra aquilo que aconteceu na segunda-feira. Aliás, ninguém é a favor daquilo, né? Do que aconteceu lá na sede da Zeladoria Municipal, né? A Secretaria Municipal de Zeladoria, melhor dizendo. Agora são 11h18, 11 horas e 18 minutos, com apoio do Arasuper e também do Aramix. Eu tenho o prazer de conversar com o doutor Moacir Carrion, fisioterapeuta com várias especialidades. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Muniz. Bom dia. Bom dia, Muniz. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando essa ferramenta que a fisioterapia tem trazido aí no mundo afora para tentar aí estabilizar aquele paciente que apresenta um quadro inflamatório causado pela Covid-19. Doutor, como eu falei agora há pouco, essa doença, a Covid-19, que é provocada pelo novo coronavírus, vou só baixar aqui o movimento, senão a gente acaba se atrapalhando. Tá. Eles estão divididos entre aqueles que dizem que não tem nenhum remédio, portanto, não tem o que fazer, a não ser controlar a febre, esperar a hora de entubar e botar o saco preto. E eles se dizem baseados na ciência. Sim. Mas tem aqueles que vão além. Diz que é possível, sim, na primeira fase, combater com antivirais, na segunda, nos casos mais graves, com anticoagulantes, e evitar mortes, salvar vidas. E defendem, sim, o uso de ivermectina, que é um antiviral, embora muitos dizem que é apenas vermífugo, e de fato é também, né? Da cloroquina, da ivermectina, como eu falei, do Tamiflu, da azitromicina. Antes de entrarmos de fato no assunto que nós vamos, eu quero só a sua opinião sobre isso para a gente tocar o barco, então. Muniz, a verdade é que o mundo todo, após o Covid, foi virado de cabeça para baixo. Então, todos os profissionais hoje da saúde estão em tentativas que sejam mais adequadas para aquele paciente. Ou seja, ninguém tem ainda os 100%, né? Os estudos hoje não existem 100%, nem a própria vacina é 100%. Sim, exatamente. Então, hoje o mundo está na tentativa de diminuir os efeitos deletérios causados pela Covid-19. Então, assim, na verdade, independente de qual protocolo, né, vem sendo usado, é necessário uma interação e entender que todos os profissionais precisam conversar na mesma língua, precisam estar no mesmo patamar, né? Nem mais nem menos, mas sim juntos, para que o efeito desse trabalho resulte na recuperação do paciente, certo? E é exatamente o que nós vamos falar hoje de uma ferramenta que vem auxiliando e já vem sendo preconizada pela OMS, e o Acre vem aí saindo à frente de grandes capitais, mas por iniciativa dos próprios profissionais, que entendem que quanto maior a qualificação, né, melhor a qualidade do atendimento dos pacientes. Eu perdi alguns amigos para a Covid-19, alguns por falta de tratamento, outros por negligência mesmo, às vezes da própria família. E eu percebi, em alguns casos, que eles venceram a doença, mas não venceram as marcas deixadas pela doença, né? Pós-doença. E aí é onde entra, acredito eu, a fisioterapia. Como a fisioterapia, doutor, pode agir no sentido de preservar vidas daqueles que foram infectados pelo novo coronavírus, venceram a doença, mas não venceram as sequelas? Bom, a fisioterapia ela trabalha de forma muito ampla nesses pacientes COVID. Vamos resumir em duas frentes. Pacientes que apresentam o quadro inflamatório, ou seja, aquele paciente que começa a ter sintomas, que vai aí do 8º ao 15º, 16º dia apresentando aí doenças, no caso, sintomas mais severos, e pós-Covid, após aquele paciente ter se recuperado e necessita realizar uma expansão. Nos dois casos, a fisioterapia hoje ela não é mais uma escolha, ela é uma necessidade. Então, hoje, tem muita gente em casa
que se recuperou através dos medicamentos, né? Se recuperou nos hospitais e estão em casa dentro das suas atividades possíveis, mas que não sabem que podem apresentar possíveis sequelas pela falta de orientação, em primeiro lugar, e pela falta do profissional fisioterapeuta, médico ou enfermeiro que vai acompanhar, né, o progresso aí dessa recuperação, porque não acaba ali só no hospital, né? Tem essa necessidade do acompanhamento, né? E a gente tem relatos, isso eu trago do Amazonas, de pessoas que se reinfectam ou pessoas que apresentam problemas pulmonares causados aí pela Covid-19. Então, isso aí, um mês após um mês após a recuperação, 2 meses, 3 meses. Então, assim, ela é uma doença extremamente silenciosa e traiçoeira. E esse acompanhamento, ele é necessário por toda a equipe. Porque, às vezes, a pessoa pode apresentar uma sensação de que está tudo bem. Exatamente. E pode sofrer um novo ataque de imediato. Exatamente. A gente costuma dizer que os pacientes têm aquela sensação de total recuperação, mas semanas após a recuperação começam a apresentar fraquezas gerais. Então, a gente vai verificar esse paciente aumentou o seu comprometimento pulmonar de forma silenciosa. O senhor falou aí de fases. E em qual fase entra a fisioterapia nesse tratamento? Tanto na fase inflamatória como no pós-Covid, né? Hoje nós temos um equipamento que é o que a gente vai falar agora. Muitos achavam que a importância era maior só depois. Isso. Mas pode ser também durante. Durante, na verdade, ele tem que ser preconizado de forma precoce. Ou seja, aquele paciente que começou a apresentar sintomas ou que já tem o diagnóstico para a Covid-19, ele já necessita fazer fisioterapia respiratória. Entende? Porque se aquele pulmão foi afetado, a gente entende na área da saúde que a sua complacência, ou seja, a capacidade de expandir, foi afetada também. E o nosso corpo, ele é moldado para as nossas atividades diárias. Se ele é atacado, no momento que nós começarmos a realizar nossas atividades, como ir ao supermercado, ir para uma academia, se não houver aí o treinamento respiratório, essa pessoa vai começar a sentir. Uma outra pergunta, não é bem da sua área, mas eu acho que é importante para a gente compreender melhor esse contexto, aí depois a gente volta ao curso normal. Até que ponto é importante a questão da atividade física, mesmo fora do tratamento, como forma de prevenção? Muito boa pergunta. A atividade física, ela cria, o corpo, a gente fala na fisioterapia que o movimento é vida, né? Sim. Nosso corpo, ele é todo moldado de acordo com as cargas que nós colocamos nele. Então, quanto maior a carga, né, trabalhando aí de forma sistemática, acompanhada por um profissional, melhor são os rendimentos, né? Os atletas fazem isso. Sim, sim. Quanto maior a carga, quanto maior a explosão, a velocidade, maiores conseguem alcançar melhor, né, o objetivo. Então, doutor, sem querer comprometê-lo, fechar a academia não foi um equívoco, seja lá qual for o estado? Essa pergunta aí, ela cabe mais para vigilância, né? Porque assim, a gente entende que o exercício ele é importante, realmente, né? Muito importante, mas também a questão da aglomeração ou até mesmo assim, dos cuidados que estão sendo feitos dentro desse local, eles precisam ser realmente revisados, né? Legal. Eu vejo que mas mantendo o distanciamento, os cuidados... Distanciamento, todos os cuidados, tudo aquilo que vem ser preconizado pelo Ministério da Saúde, se houver esse cuidado, eu acho que não tem o porquê, né? Tá. A sua vinda aqui deve ser aqui, doutor? Então, os fisioterapeutas do Acre, visualizando aí as redes sociais, entendendo hoje o que a Organização Mundial vem preconizando em relação à recuperação do paciente Covid, e aí eu falo a recuperação total, desde lá do começo da fase inflamatória até o pós-Covid, eles começaram a ver essas técnicas de ventilação não invasiva, que é esse equipamento que está aqui, e começaram a querer saber, entender como é que isso funciona. E aí eu tenho alguns amigos aqui no Acre, pediram que montasse esse curso e nós trouxemos para cá. Só que isso gerou uma repercussão positiva, porque outros profissionais, inclusive de municípios mais distantes daqui, começaram também querer utilizar esse equipamento. Porque hoje, se você colocar no site de pesquisa falando a respeito de ventilação não invasiva com pacientes Covid, nós temos mais de 109 mil artigos pelo mundo afora. Então, é uma evidência alta de um equipamento de baixo custo, muito menor do que um equipamento de ventilação invasiva e muito menos deletério para o paciente. Tá. O senhor costuma escrever também artigos? Não, não escrevo artigos. Tá bem. Então, isso aí é um aparelho de ventilação não
Não invasivo. Não invasivo. Não invasivo. Ele parece um nebulizador, mas não é? Muito parecido. Como é que ele funciona na prática? Esse aparelho ele funciona de forma muito simples. Ele faz a captação do ar atmosférico, ou seja, do oxigênio que está aqui, e joga um fluxo contínuo nas vias aéreas do paciente através de uma máscara. Essa máscara a gente coloca no paciente, tá? Faz o ajuste das pressões, tá? Isso tem que ser pelo um profissional qualificado. E esse paciente, de acordo com o perfil do paciente. E o estado em que ele se encontra. Exatamente. E aí essas pressões vão auxiliar a parte mecânica respiratória do paciente, fazendo com que esse paciente tenha um conforto respiratório e as células façam a captação de forma adequada do oxigênio. Muniz, e depois uma coisa leva a outra. Exatamente. Depois ele vai te auto... Olha só que interessante, Muniz. Um aparelho desse aqui, um fisioterapeuta consegue trabalhar 8 pacientes por dia. Pode ser dentro da sua residência ou até mesmo dentro do hospital. Um aparelho desse hoje no mercado custa em torno de R$3.000, R$4.000, dependendo do modelo, das modalidades. Então, muito abaixo de uma ventilação invasiva, que custa aí R$100, R$200 mil. Legal. Doutor, nossa conversa está muito boa, mas o tempo acabou. Eu quero agradecê-lo, parabenizá-lo pelo trabalho e parabenizar também os responsáveis pela sua vinda aqui. Eu acredito que o senhor pode estar sendo usado como uma espécie de agente multiplicador para que outros profissionais como o senhor possam, a partir de agora, trabalhar no sentido de salvar vidas. Eu que agradeço ao Estado do Acre e vamos lá, pessoal, vamos atuar e salvar vidas, isso é importante. Sucesso. Obrigado. Bom retorno a Manaus. Isso, obrigado. Tá bom? Depois do intervalo, eu volto para conversar com Solange Lucas. Ela é representante da LBV, a Legião da Boa Vontade. Agora são 11h29.